Na sombria cidade de Viana, um segredo ancestral espreita nas sombras, trazendo à tona uma lenda que assombra a imaginação das pessoas há séculos. Nesse cenário envolto em mistério, uma família simples, cujo destino está entrelaçado com o sobrenatural, embarca em uma jornada aterrorizante em busca da verdade. Sob a luz pálida da lua cheia, criaturas míticas despertam para assombrar os corações dos moradores, enquanto uma figura sinistra espreita na escuridão, movida por um desejo insaciável de poder. Prepare-se para adentrar um mundo sombrio, onde o desconhecido se funde com a realidade e onde a força do amor, da família e da coragem será posta à prova. O enigma dos lobisomens de Viana aguarda para ser desvendado, mas lembre-se, nem tudo o que parece é, e a verdade pode ser ainda mais aterrorizante do que a mais assustadora das lendas. Atreva-se a mergulhar nesta história macabra, onde o medo e a curiosidade se entrelaçam em uma dança perturbadora. Os segredos do passado e do presente se encontram neste conto sinistro de lobisomem, capaz de despertar os mais obscuros temores de quem assistir. Você está preparado para encarar a escuridão e desvendar os mistérios que aguardam na cidade de Viana? Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conto da Fera, aqui no canal Escuridão Macabra, e aqui quem fala, é o seu amigo Mário. No vídeo de hoje, você irá se arrepiar com um conto aterrorizante de lobisomem, sobre uma caçada desesperada, pelo lobisomem que aterroriza uma pequena cidade do Maranhão. Então vamos para o que interessa. Oi gente, me chamo Lourdes, e sou irmã do Sérgio. Hoje venho aqui, contar um relato que aconteceu com o meu irmão no ano de 1988 na cidade de Viana, bem próximo à Vitória. Em janeiro de 1988 na cidade de Viana, uma família simples que encontrava a felicidade nas coisas mais singelas da vida. Sérgio, sempre foi um homem trabalhador e dedicado, casado com Bruna, já há mais de 15 anos. Desse amor nasceram 4 crianças, que encheram a casa de alegria e tornaram a vida da família ainda mais especial. A casa modesta, cercada por uma exuberante natureza, sempre foi um refúgio de paz e união para Sérgio, Bruna e seus filhos. Eles viviam de forma humilde, mas com o coração repleto de amor e gratidão. O sustento da família vinha em grande parte da paixão de Sérgio pela pesca. Pelo menos 3 vezes por semana, ele saía para pescar em uma lagoa, que ficava próxima à sua casa. A paixão pela pesca vinha desde sua infância, quando aprendeu com o seu próprio pai os segredos desse antigo ofício. Sérgio acreditava que a melhor hora para pescar era à noite, pois nesse período, os peixes maiores eram mais facilmente encontrados. Então, sob a luz das estrelas e da lua, ele se aventurava na lagoa quase todas as noites, na esperança de pegar uma quantidade de peixe que pudesse suprir a renda familiar. Toda a família compartilhava desse amor pela pescaria de Sérgio, e as crianças esperavam ansiosamente por suas histórias emocionantes, quando ele retornava da pescaria noturna, na manhã no dia seguinte. Sérgio cativava a todos com seus relatos cheios de mistério e encanto, descrevendo de forma fascinante, sobre os peixes enormes que pescava. Ele falava de uma forma tão cativante, que quase pareciam lendas. Os olhos brilhantes das crianças e o sorriso orgulhoso de Bruna, eram recompensas suficientes para ele. Certo dia, Sérgio conheceu um pescador experiente chamado João, que também morava na região próximo à lagoa há muitos anos. João era conhecido por seus feitos incríveis na pesca na região, e rapidamente, uma grande amizade surgiu entre os dois homens. Eles compartilhavam técnicas, histórias e risadas, tornando cada pescaria ainda mais especial. No entanto, havia algo de misterioso sobre João. Ele raramente falava sobre sua vida pessoal, e sempre parecia carregar um ar de tristeza consigo. Sérgio, intrigado pela curiosa personalidade do amigo, não conseguia evitar a sensação de que João escondia algo muito importante. Numa noite de lua cheia, Sérgio e João decidiram fazer uma pescaria juntos.
A lagoa brilhava com a luz prateada do luar, e os sons suaves da natureza criavam uma atmosfera mágica. Enquanto pescavam. Nessa noite, Sérgio percebeu que João estava particularmente inquieto, como se algo o atormentasse. Quando de repente João quebra o silêncio e fala: "Sérgio, posso te contar uma história?" Perguntou João, quebrando o silêncio noturno. "Claro, João. Adoro histórias. Pode falar." Respondeu Sérgio, curioso. João então começou a contar sobre uma antiga lenda local, que falava sobre uma família de lobisomens que morou por mais de 2 décadas, naquela casa abandonada, do outro lado na beira do lago. A lenda conta que toda noite de lua cheia, uma família de 4 pessoas se transformavam em criaturas horrendas, e que aterrorizavam toda a região. Sérgio ficou impressionado e arrepiado ao ouvir aquela história envolvendo lobisomens. Ele estava acostumado a contar contos fictícios e divertidos sobre suas pescarias, mas essa história tinha um tom diferente, parecia mais real e sombria do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. A lenda de lobisomens intrigou sua mente e o deixou curioso para saber mais. "Essa lenda é realmente assustadora, João." "É apenas uma história, não é mesmo?" perguntou Sérgio, com uma pitada de nervosismo em sua voz. João olhou para o horizonte, parecendo distante por um momento, e respondeu: "Sérgio, existem muitas histórias que circulam por essas terras, e você sabe muito bem que entre o céu e a terra existem segredos inexplicáveis. Não é mesmo? Alguns são apenas contos para entreter, mas outros, e bem, outros têm raízes mais profundas e sinistras. E pelo que esta lenda fala, essa tal família de lobisomens existiu sim, e quem sabe ela ainda não existe, por essas bandas, pois onde há fumaça há fogo, não é mesmo?" A lua cheia brilhava intensamente no céu, criando sombras intrigantes ao redor dos 2 pescadores. Sérgio sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu que era melhor continuar ouvindo a história de João, afinal, eles estavam apenas conversando. João então prosseguiu: "Essa lenda dos lobisomens tem sido contada por gerações, aqui em Viana. Muitos afirmam ter visto as criaturas em noites de lua cheia como esta, mas outros desconsideram essa história e acreditam que é fruto de pura imaginação. Alguns dizem que a família de lobisomens foi amaldiçoada por um feiticeiro que vivia na região há séculos atrás." Sérgio estava fascinado e apreensivo com a história. Ele não sabia ao certo o que acreditar, mas uma parte dele queria saber mais sobre essa suposta família de lobisomens e a tal maldição que a cercava. "Você acredita nessa lenda, João?" perguntou Sérgio com os olhos esbugalhados. Ele olhava para o amigo, em busca de uma resposta sincera. João suspirou profundamente antes de responder: "Acreditar ou não, é uma escolha pessoal, meu amigo. Eu vivi aqui por muitos anos, e mesmo que nunca tenha visto tais criaturas, aprendi que o desconhecido é uma parte intrigante de nossa existência. Às vezes, precisamos ter cuidado com o que desejamos conhecer melhor." Sérgio refletiu sobre as palavras de João enquanto continuavam a pescar naquela noite. A lenda dos lobisomens permaneceu em sua mente, e ele não conseguia deixar de pensar em como essa história poderia estar conectada com a inquietação que parecia envolver João. Enquanto a pescaria passava tranquilamente, ambos os pescadores conseguiram uma ótima quantidade de peixes para levar para casa. Ao se despedirem, Sérgio agradeceu a João pela história e pela companhia naquela noite. Ele caminhou de volta para casa, mas seus pensamentos estavam ocupados com a lenda dos lobisomens e com a possibilidade de haver algo mais naquela história. No dia seguinte, Sérgio conversou com a sua esposa sobre o que o seu amigo havia contado na noite anterior, então eles decidiram fazer algumas pesquisas na internet sobre a história de Viana e suas lendas. Eles queriam saber mais sobre a família de lobisomens e a possível relação com a inquietação de João.
À medida que eles mais pesquisavam, Sérgio começou a perceber que a lenda não era apenas uma história assustadora contada, mas sim uma tradição enraizada na cultura da região. Pelos relatos de avistamentos dessas criaturas, eles tinham a certeza de que isso realmente aconteceu. E assim, a curiosidade de Sérgio e da sua amada esposa os levaram a uma jornada de descoberta que mudaria suas vidas e a vida de toda a sua família para sempre. Eles estavam determinados a desvendar os segredos por trás da lenda dos lobisomens, e neste processo, aprenderiam mais sobre a verdadeira força do amor, da família e da coragem em face ao desconhecido. A história de João e sua busca por respostas continuou a se desenrolar, com mistérios e reviravoltas que ele jamais poderia imaginar. E, é claro, a magia da pesca ainda desempenhava um papel especial em sua vida e em suas memórias compartilhadas com seus entes queridos. Na semana seguinte, quando Sérgio estava indo para a lagoa, que ficava a uns 3 quilômetros de distância da sua casa, ele começou a sentir uma sensação diferente e estranha pelo caminho. Era uma sensação como se ele estivesse sendo observado. No meio do caminho, ele costumava cortar por uma trilha densa, que ficava beirando a uma mata nativa da região. Nesse trajeto, quando ele estava bem próximo já da lagoa, começou a escutar um barulho forte de galhos quebrando e rosnados estranhos. Ele achou que era barulho de cachorros brigando. Com muito medo e mais curiosidade ainda, Sérgio se desviou do caminho, e foi ver mais de perto o que estava acontecendo. Quando chegou próximo, quase teve um infarto. Ele viu 2 animais gigantescos e peludos lutando, um mordendo o outro, cada vez mais violentamente. Quando ele conseguiu identificar o que era, sua espinha gelou, e seu coração acelerou, pois eram 2 lobisomens, que estavam se digladiando, de forma brutal. Sérgio ficou paralisado, queria correr para longe mas não conseguia, suas pernas não saíam do lugar. O coração de Sérgio parecia querer saltar do peito, enquanto seus olhos permaneciam fixos na cena aterrorizante da briga, à sua frente. A luta entre os 2 lobisomens era feroz, e os rosnados ecoavam pela mata, preenchendo o ar com uma energia sombria e misteriosa. Ele nunca imaginou que a lenda dos lobisomens pudesse ser verdadeira, mas ali, diante de seus olhos, não havia dúvidas de que estava testemunhando algo sobrenatural. Cada músculo de seu corpo pedia para fugir, mas sua curiosidade e fascínio o mantinham enraizado no local. Enquanto os 2 lobisomens continuavam sua batalha, Sérgio notou que um deles parecia ferido e em desvantagem. Seu coração compassivo o impeliu a intervir e ajudar o que estava em apuros, mas ele também sabia que poderia estar colocando sua vida em risco, e o medo fez com que ele ficasse quieto e paralisado. Por fim, a criatura ferida caiu, subjugada pelo outro lobisomem. Este, então, soltou um uivo estrondoso que fez Sérgio estremecer. O lobisomem vencedor lançou um olhar penetrante em sua direção, como se pudesse perceber sua presença oculta. Por instinto, Sérgio se encolheu entre a folhagem, torcendo para que o animal não o encontrasse ali. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, o lobisomem vencedor finalmente se afastou, desaparecendo na densa floresta. Sérgio sentiu-se aliviado, mas ao mesmo tempo inquieto com o que acabará de testemunhar. Ele retornou à sua trilha e não sabia mais o que fazer. Ele voltaria correndo para sua casa, ou continuaria o caminho em direção à lagoa? Naquele momento, com a sensação de que não estava mais sozinho, Sérgio sabia das suas obrigações com a família, pois um dia sem a pescaria representaria um prejuízo que ele não poderia adquirir naquele momento. Então se encheu de coragem e seguiu em frente. Chegando à margem da lagoa, a mente de Sérgio ainda estava repleta de pensamentos confusos. Ele sabia que precisava compartilhar o que vira com alguém, mas quem acreditaria em uma história tão fantástica? Afinal, ele mesmo tinha duvidado até aquele momento. Enquanto pescava em meio às águas tranquilas, sua mente vagueava entre as memórias da lenda dos lobisomens e a recente visão aterradora. Sérgio estava dividido entre manter aquele encontro sobrenatural em segredo, evitando o medo e a incredulidade das pessoas, ou compartilhá-lo com alguém de confiança. Naquela noite, achou muito estranho que o seu amigo João não apareceu na margem da lagoa.
Ele tentava ligar os pontos, com a história que havia ouvido de João, com a cena aterrorizante que acabava de presenciar. Ao retornar para casa, ele decidiu contar tudo à sua esposa Bruna. Sabia que ela o ouviria com atenção, mesmo que a história soasse absurda. Com a voz trêmula, Sérgio descreveu o que aconteceu na mata, esperando que ela não pensasse que ele estava enlouquecendo. Bruna ficou aterrorizada com o relato, mas não duvidou nenhum momento das palavras de seu marido. Ela conhecia a natureza sensível de Sérgio e sabia que ele não inventaria algo daquele tipo. Juntos, eles refletiram sobre a possível relação entre a lenda dos lobisomens e a presença daqueles seres na região. Conforme os dias passavam, Sérgio e Bruna decidiram investigar mais a fundo a lenda local e procurar respostas para o que testemunharam. Eles falaram com moradores mais antigos da cidade, pesquisaram na biblioteca da cidade. O casal estava determinado a descobrir a verdade, sobre tudo. Enquanto a investigação avançava, Sérgio percebeu que João, seu amigo pescador, tinha mais informações cruciais sobre a lenda dos lobisomens. João, que já viverá muitos anos na região, parecia carregar consigo segredos e conhecimentos que ele mantinha ocultos. Determinado a obter respostas, Sérgio procurou João e compartilhou sua experiência e as pesquisas que haviam feito até então. Para sua surpresa, João não se surpreendeu com a história dos lobisomens e confirmou que, de fato, eles existiam nas redondezas. O que Sérgio achou muito estranho ao encontrar o amigo, foi que ele estava mancando e com hematomas por todo o corpo. Ele perguntou ao amigo o que havia acontecido, que desconversou e inventou uma história que não dava para acreditar. Essa lenda é mais real do que muitos acreditam, Sérgio, disse João, com seriedade e firmeza na voz. Os lobisomens são criaturas antigas, que guardam segredos e poderes além de nossa compreensão. Eles têm perambulado por essas terras por gerações, mas também enfrentaram maldições e dilemas que os tornaram seres atormentados. A verdade por trás da lenda dos lobisomens era mais fascinante e misteriosa do que Sérgio e Bruna poderiam imaginar. Conforme João compartilhava suas experiências e conhecimentos, eles descobriram que essas criaturas não eram apenas vítimas de uma maldição, mas também guardiães de um poder ancestral. Os lobisomens eram seres em busca de redenção, presos entre o mundo humano e o mundo selvagem, lutando para manter a humanidade em seus corações, mesmo diante dos instintos primitivos que os assombravam durante a lua cheia. À medida que o tempo passava, Sérgio e Bruna notaram que a cidade de Viana parecia estar passando por um período de turbulência. O equilíbrio da natureza estava sendo perturbado, e eventos estranhos começaram a acontecer, não apenas nas noites de lua cheia, mas durante todo o mês. Curiosamente, pessoas da cidade relatavam avistamentos de lobos gigantes, ouviam uivos assustadores nas noites escuras e encontravam pegadas estranhas nas margens da lagoa e nas redondezas. A história dos lobisomens ganhava cada vez mais força, deixando a população em alerta e reforçando a crença de que havia alguma verdade oculta por trás da lenda. Nesse cenário, a pacata cidade de Viana se viu envolta em uma atmosfera de mistério e intriga, e a lenda dos lobisomens se tornou uma atração para curiosos e aventureiros de toda a região. A história dos lobisomens de Viana permanece envolta em mistérios e reviravoltas inimagináveis. O que você faria se estivesse no lugar de Sérgio e Bruna? A curiosidade e a vontade de desvendar esse enigma fantástico só crescem, e somente o tempo dirá o que o destino reserva para essa família e para a cidade que agora vive entre o mundo dos homens e o reino dos lobisomens. E assim termina mais esse relato real de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube.
clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.